Na entrevista que o Elias Jabbour dá no Inteligência Limitada, na verdade, um debate entre ele e a Renata Barreto, o Elias comenta que o liberal se assusta e vira fascista. Ele fala isso na cara da Renata Barreto, que se diz liberal e que tá bem assustada, né, que apoiando bastante aí Bolsonaro, enfim. E eu achei muito boa a frase, eu achei ela muito interessante. Faz um tempo, inclusive, que eu vi a entrevista e eu reflito bastante sobre ela, né, uma questão, tem certa comicidade aí na frase, mas eu levo ela muito a sério. E eu queria fazer uma reflexão sobre essa frase, especialmente levando-se em conta o período que a gente vive. E falando um pouco da minha experiência pessoal também, porque vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. O liberalismo, o neoliberalismo, eles não pregam diretamente o fascismo, tá? Porém, existe uma série de elementos que são, assim, um prato cheio para o fascismo. O próprio surgimento do liberalismo, tá? O liberalismo, ele é uma ideologia política, ele não é um modo de produção, tá? Então, a própria Renata Barreto demonstra não saber a diferença entre um modo de produção, a gente vive um modo de produção capitalista, e uma ideologia política, né? Então, que existe vários tipos de liberalismo, existe neoliberalismo, existem várias ideologias políticas, inclusive sobre como deveria ser o modo de produção, e essa distinção que ela não faz com que ela cometa uma série de erros, né? Erros que são bastante favoráveis a ela, porque daí ela pode fingir que não defende uma série de coisas que defende, uma série de atrocidades que acontecem no modo de produção capitalista. Então, assim, ó, o liberalismo, ele surge como uma defesa de um modo de produção que está surgindo, que é o capitalismo, que é a propriedade privada dos meios de produção. E ele surge entre pessoas, inclusive, que são proprietários de escravos, né? Que, inclusive, é um certo modo de produção anterior da antiguidade. Pessoas que possuem escravo, né? O próprio Elias Jabbour está sempre falando que os 10 primeiros presidentes norte-americanos tinham escravos, tá? Pessoas que possuem escravos começam a dizer que os seres humanos devem ser livres e iguais. Então, que liberdade e que igualdade que é essa que está sendo defendida, e como que você consegue conciliar a defesa de igualdade e liberdade entre seres humanos e um modo, né, de produção que prega exatamente o oposto, e pessoas que possuem escravos, aí, pessoas que naturalizam não só a escravidão, mas uma série de outras práticas que não tem nada a ver com liberdade e igualdade. Então, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho, e quem puder contribuir com o Apoia-se, e quem tiver o desejo também me seguir lá no Instagram e no TikTok. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, para ser liberal, você tem que ter um nível de dissonância cognitiva grande, né? Dissonância cognitiva é quando você mantém crenças contraditórias dentro de você. Porém, eu não estou falando de maneira moralista, porque a nossa sociedade, né, o status quo social, o status quo cognitivo, psicológico e intelectivo da nossa sociedade nos convida diariamente a ter dissonância cognitiva. Nós somos quase que programados, nós somos ensinados a aceitar dissonância cognitiva, nós somos ensinados a mantermos crenças contraditórias, porque se a gente não conseguir manter um nível de crença contraditória, a gente não consegue nem lidar com a vida em sociedade, porque a vida em sociedade ela é cheia de contradições. Então eu não estou dizendo isso de maneira moralista, mas é algo que o rigor científico precisa ultrapassar. Então, se a gente quiser ter o rigor científico, a gente precisa sim abandonar o liberalismo, tá? Toda economia liberal é uma pseudociência, porque não existe como você ter rigor científico mantendo as contradições capitalistas que o liberalismo precisa aceitar como válidas, como naturais, como inclusive desejáveis, tá? Então, dentro do liberalismo, você vai ter uma sociedade de classes, uma sociedade onde só uma classe que vai ter liberdade, né? Só de pegar aquele dado que vem circulando por aí de que se você ganha mais de R$3.500 por mês, você está entre os 10% mais ricos da sociedade, e daí a gente vive numa sociedade que diz que você, por exemplo, tem liberdade para ir para a Europa.
Bom, gente, vamos combinar, né, que com o preço do euro, com o preço do dólar, com o preço das coisas por aí, se você ganha R$ 3.500 por mês, você não tem liberdade para ir para a Europa, tá? Você simplesmente não tem liberdade para ir para a Europa. Então a gente não vive num país que te dá a liberdade para ir para a Europa. Você vive num país que te dá a liberdade formal de ir para a Europa. O que significa isso? Significa dizer que, em tese, você pode ir, ninguém vai te proibir, mas você não possui a liberdade substancial de ir para a Europa. Você não possui condições materiais de ir para a Europa, porque pelo menos 90% da população ganha menos de R$ 3.500. E se você ganha menos de R$ 3.500, você simplesmente não vai para a Europa. Então a gente precisa naturalizar a ideia de que você pode ir para a Europa, ao mesmo tempo que você não vai para a Europa, mesmo que você queira, não importa o quanto você tenha desejo, tá? Você também tem que naturalizar a ideia, né, de que pessoas racistas não são racistas. Vamos pegar o Ronald Reagan, por exemplo, né? O Ronald Reagan, que a Renata Barreto disse ser fã, tá? Então você escolhe ser fã de algumas pessoas, isso diz muito sobre você, né? Se você é fã do Ronald Reagan, você é racista, assim como se você é fã do Bolsonaro, você é racista, porque são pessoas que estão propagando e fortalecendo o racismo nos seus devidos contextos, tá? O Ronald Reagan, ele quadruplicou a população carcerária negra no seu país com uma perseguição às pessoas negras, uma perseguição velada, é verdade, mas uma perseguição onde as condições materiais que ele cria naquele contexto vai encarcerar pessoas negras, vai colocar as pessoas negras cada vez mais na pobreza, então elas vão ficando mais pobres, elas já eram bastante pobres, porque os Estados Unidos vem de um contexto segregado, né? E ele vai fazer de tudo para que as coisas se mantenham, pelo menos, nesse nível de pobreza. Então, embora ele tenha discursos racistas, tá? O Ronald Reagan, que muitas vezes as pessoas vão dizer, ele é racista por causa desse discurso, sem querer passar pano para discurso racista, é mais racista ainda você quadruplicar a população carcerária negra, cortar todas as medidas de bem-estar social que traz um mínimo de igualdade e dignidade para essas pessoas, tá? E fazer um discurso, então, de enxugamento do Estado, que na verdade não é enxugamento do Estado, é enxugamento do Estado para as pessoas pobres, preferencialmente negras, e um crescimento do Estado para os interesses das elites. Isso precisa ficar muito claro, o neoliberalismo é sobre isso. Mesma coisa, Margaret Thatcher, grande amiga de Pinochet, diga de passagem, tá? Outra pessoa que vai ter todo um histórico racista, liberal, neoliberal e toda aquela coisa. Então, não tem como você defender essas pessoas, ser fã dessas pessoas e não estar vinculado tanto ao racismo quanto ao fascismo que vai surgir a partir disso. Então, vamos pegar o nosso contexto brasileiro, né? Pelo menos desde do golpe de 2016, né? O golpe na presidenta eleita Dilma Rousseff, que foi um golpe já que tem, né, esses resquícios do país se tornando fascista, tá? Até esse momento eu era liberal, até esse momento eu me considerava um liberal de esquerda, progressista, que tentava corrigir os liberais de direita, mostrar que eles estavam errados nas suas posições de direita, que eles tinham que ser progressistas, que se eles desejavam a liberdade, a igualdade, etc., não tanto a igualdade, né, mas a liberdade, eles tinham que adotar posições progressistas de esquerda. Eu tava nessa fase. Quando começa a vir o golpe, quando eu começo a ver o rumo que esses ditos liberais começam a seguir, né, esses rumos fascistas, eu vou cada vez mais progressivamente me radicalizando para o outro lado, para a esquerda, até chegar aos dias de hoje, onde eu me digo comunista. Vou dizer que assim, eu tive a sorte de que no meu ciclo de amigo, todo mundo aí, né, nem todo mundo é politizado, estuda, né, eu tive o privilégio de fazer mestrado, doutorado em filosofia política, nem todos os meus amigos têm esse histórico, né, mas todos eles cada vez mais vão progressivamente mais para a esquerda. E claro, né, alguns com muitas ressalvas que eu tinha também de se dizer comunista. Muitas ressalvas são por causa de Stalin, muitas ressalvas são por causa da mídia burguesa que demoniza uma série de coisas. Essas ressalvas, elas precisam ser lapidadas. O Ian Neves, o Gustavo Nassar, o Jones Manuel, a Sabrina Fernandes, a Laura Sabino, a Rita Von Hunt, várias pessoas estão fazendo um excelente trabalho na internet
para acabar com esses preconceitos que a gente tem como comunismo, né? Porque existe uma propaganda comunista não só no Brasil, tá? O Juscelino Kubitschek foi chamado de comunista, a quantidade de pessoas que foi chamada de comunista no mundo é ridícula, tá? Então, assim, a gente ainda precisa, né, de um ambiente menos inóspito para as pessoas poderem assumir que são comunistas. Esse trabalho precisa ser feito. Eu estou estudando em algum grau para isso, continuo estudando outras coisas, inclusive a própria questão do racismo, etc, tá? Mas esse trabalho precisa ser feito e tem pessoas fazendo esse trabalho e é muito importante a gente consumir esse conteúdo, tá? Porque assim, concordando em partes, né, com o Elias Jabbour, muitos liberais se assustam e viram fascistas. Ele tá certo nessa. Mas muitos liberais se assustam e viram comunista ou chegam perto. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa limpar esse terreno, né? A gente precisa higienizar essa mídia imperialista, essa mídia que toma os Estados Unidos como a grande democracia, como liberdade de mercado, como país da liberdade, a Europa como liberdade, blá blá blá, e demoniza, criando muitas fake news, inclusive, sobre os países comunistas, tá? Então, discordando um pouco do Elias Jabbour, eu vou dizer pra ele, que na verdade, infelizmente, ele não vai ver esse vídeo, né? O meu canal não tem esse alcance ainda. Se vocês me ajudarem, compartilharem, talvez um dia chegue nesse alcance. Mas eu vou dizer, então, pra todo mundo que viu a entrevista, que gosta do Elias Jabbour, porque tem que gostar. Eu li o livro dele, é maravilhoso, tá? Talvez até traga um review aqui, mas enfim, assisti várias entrevistas, nem todo começa mal, né? Mas alguns liberais se assustam e viram comunistas. E é isso que a gente quer, tá? A gente quer pegar liberal assustado e não permitir que eles virem fascistas. Eu sei que a Renata Barreto é um caso perdido, mas tá cheio de gente que não é caso perdido. Tá cheio de liberal progressista aí, com ideais, assim, meio esquerdistas, que são um prato cheio, que se assustam, tá? Já deviam estar bem assustados, inclusive, tá? Porque foi um sufoco essas eleições. Mas, enfim, a gente precisa. Não existe vácuo de poder, gente. Não existe vácuo de poder. E tem liberal que se assusta e vira comunista. Eu sou prova viva disso. Então vamos seguir com a luta, tá, gente? Vamos seguir com a luta, porque dá pra fazer essa conversão, tá? Dá pra fazer essa doutrinação comunista. A gente precisa parar de dizer: o Lula não é comunista, quase como se, mas se fosse vocês teriam razão, mas vocês não têm razão porque ele não é, tá? A gente precisa dizer: infelizmente o Lula não é comunista, mas é o que tem pra hoje, é o melhor que tem pra hoje, né, das opções que tinha possibilidade de se eleger. Então é o que tem pra hoje, tá? Mas é sempre, infelizmente, o Lula não é comunista. E é isso aí. Espero que tenham gostado e até mais.